Durante sessão do plenário do Senado, o senador Eduardo Girão, antes de iniciar seu discurso, mencionou o escândalo em torno das visitas feitas pela esposa de um dos chefes do tráfico no Amazonas a ministérios do governo Lula. O senador lembrou que a mulher estava muito serelepe dentro dos ministérios do Brasil. Girão explicou que após a informação inicial de que a referida senhora esteve no Ministério da Justiça de Flávio Dino, chegou a informação de que ela esteve também no Ministério dos Direitos Humanos do ministro Silvio Almeida. O senador Eduardo Girão pediu a convocação do ministro Flávio Dino, lembrando que há um longo histórico de eventos relacionados ao Ministério da Justiça de Lula, que demandam explicações. Girão lembrou que com o ministro à frente da pasta, a violência vem crescendo, que Dino desapareceu com as imagens de seu ministério no dia 8 de janeiro, que Dino foi blindado na CPMI, que deveria ter investigado as ações e omissões do dia 8. O senador disse: "E agora esse encontro é um histórico muito pesado, que a gente possa ouvir o ministro Flávio Dino diante dessa situação." Eduardo Girão sugeriu também convidar o ministro Silvio Almeida, da pasta que tem em seu nome Direitos Humanos, para prestar esclarecimentos. O senador Eduardo Girão, em seu discurso, fez um duro alerta sobre a situação da ditadura venezuelana, já que o país recebeu ajuda dos Estados Unidos com o compromisso de promover eleições livres, mas vem promovendo aberta perseguição aos opositores. O senador comparou com a situação no Brasil, onde a perseguição política também é aberta. Girão lembrou que a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina, mas após um golpe promovido por Hugo Chávez, tornou-se um dos mais pobres. O senador disse: "Olha só a destruição causada pelos amigos daquele que é o presidente do Brasil hoje." O senador lembrou que nas últimas eleições presidenciais brasileiras, o Tribunal Superior Eleitoral, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, proibiu menções às amizades de Lula com ditadores, perseguindo duramente os conservadores, inclusive com censura prévia e cerceamento da liberdade de expressão. Girão disse: "O TSE se comportou como um partido político, beneficiando explicitamente um lado ideológico." Eduardo Girão apontou: "A parcialidade ficou explícita quando um dos ministros declara publicamente que eles derrotaram o bolsonarismo em um evento da UNE, um evento político, que motivou um pedido de impeachment." O senador lembrou que o pedido se uniu a mais de 60 pedidos de impeachment de ministro do Supremo que já foram apresentados nos últimos tempos. Os pedidos são sistematicamente engavetados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de forma monocrática. Girão lembrou que o Brasil vive hoje uma ditadura do judiciário. O senador disse acreditar que os sinais dados pelo presidente do Senado, permitindo o andamento de algumas PECs, possam resultar em ações que venham a promover algum equilíbrio entre os poderes. Ele lembrou: "O brasileiro está esperando essa postura de nós senadores para que haja realmente uma devida independência dos poderes." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gratidão, senador Paulo Paim. Você está me ouvindo bem? Tanto a imagem quanto o som está perfeito. Que bom, que bom. Parabéns à equipe aí do Prodazem, a equipe de tecnologia do Senado Federal. O senador Paulo Paim está em toda a mídia brasileira hoje. É bom que aqui a gente repercuta nessa sessão do Senado, do plenário, na sessão do plenário do Senado Federal, as visitas estranhas feitas pela senhora Luciene Barbosa Faria, que é a esposa do chamado Tio Patinhas, que é o líder do PCC. Ela é reconhecida como a dama do tráfico de drogas e circulou de forma muito serelepe aí, dentro dos ministérios do Brasil. Já neste governo Lula, ela teve 2 vezes no Ministério da Justiça, com a equipe do ministro Dino, e agora acaba de chegar a informação que ela também esteve presente em reunião no Ministério dos Direitos Humanos, com a coordenadora daquela pasta, né? Então, eu fico extremamente preocupado com isso, porque nós estamos vendo a violência explodir no Brasil, né? Eu sempre aprendi, onde tem fumaça, tem fogo, né? Ou então o fogo estava há pouco tempo atrás, né? E o ministro, ele tem muito a explicar, especialmente o ministro Flávio Dino. Nós, inclusive, já assinamos o requerimento do senador Jorge Seife para uma convocação dele para prestar esclarecimentos da Comissão de Segurança Pública, porque nós estamos vendo aí uma redução de recursos para essa área importante de segurança. O povo brasileiro está apavorado, né, com a violência se multiplicando. As imagens que foram apagadas no dia 8 e 9 de janeiro, o ministro Dino desrespeitando o parlamento e, por consequência, o povo brasileiro não entregando as imagens, né, fugindo de convites do parlamento, especialmente lá na Câmara dos Deputados, indo ao Complexo da Maré, uma blindagem completa na CPMI, e agora esse encontro com a dama do crime. Então, é um histórico muito pesado que a gente precisa de esclarecimentos imediatos. Eu assinei, outros colegas estão assinando também, está aí no CEDOL, para que a gente possa ouvir o ministro Flávio Dino diante de toda essa situação. E vou também estender o convite para o ministro Silvio Almeida, para entender o que essa senhora estava fazendo no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula no Brasil. Mas, presidente, eu queria falar hoje especialmente sobre o que está acontecendo na Venezuela, né, que também uma ditadura amiga, né, o Maduro, que é um ditador sanguinário que tem relações com o presidente Lula. Eu não posso deixar de falar sobre o que aconteceu lá, né? As pessoas estão muito voltadas para outros assuntos, guerras, que deixam o coração da gente realmente abalado, né? O que nós estamos vendo lá em Israel, com
essa situação toda criada pelo Hamas, um grupo terrorista, mas nós estamos vendo aqui ao lado, os nossos irmãos venezuelanos, algo estarrecedor, né? Eu sempre tenho usado a tribuna do Senado para falar sobre o abuso de autoridade cometido por ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está acontecendo uma insegurança jurídica sem precedentes na história. Decisões que eles mudam como vento, liberam corruptos, prendem e vão atrás de caçar a liberdade de expressão dos brasileiros, parlamentares foram presos, jornalistas com passaporte bloqueado. Nós estamos vendo um terror acontecendo no Brasil, na livre opinião, uma ditadura aí sendo ensaiada na nossa nação a partir do judiciário, que agora está alinhado com o governo Lula. Mas eu quero falar sobre um grande abuso também da Suprema Corte de Justiça do país vizinho, né, da Venezuela. Foi suspensa, olha só, a validade dos resultados das primárias realizadas pelos partidos de oposição daquele país, visando escolher um único nome para disputar as próximas eleições presidenciais. E a ex-deputada Maria Corinda Machado obteve 92% dos votos. Quer saber o que aconteceu com ela depois desses 92%? Eu vou tentar explicar aqui a escandalosa decisão que faz uma analogia com a decisão de um campeonato de futebol. É como se um dos times só aceitasse fazer o jogo decisivo se pudesse calar o time adversário. É uma aberração jurídica, política e principalmente moral do governo ditatorial, sanguinário, que está levando o povo venezuelano na miséria, né? Com todo tipo de abuso de direitos humanos que se possa existir, a gente vê nesse país. E o Brasil calado, ou muitas vezes conivente com isso, quando estende um tapete vermelho, dando honras de Estado para esse ditador logo nos primeiros meses do governo Lula. Foi isso que o Lula fez no início do seu governo. Maria Corina, a principal líder oposicionista do ditador Nicolás Maduro, fundadora da Frente Nacional Venezuelana, foi convidada a comparecer no dia 12 de setembro na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Foi até um convite do senador Sérgio Moro. Ela, além de ter sido inabilitada pela justiça para disputar as eleições em seu país por 15 anos, está também proibida de viajar para outros países. Por isso, nós, senadores brasileiros, só pudemos ouvi-la no dia 12 de setembro último através de videoconferência. Ao invés da política externa do governo Lula tentar mediar esse grave atentado à democracia na Venezuela, não podemos esquecer do que está sendo feito em relação à Argentina, outro país vizinho que vive uma profunda crise econômica conduzida pelo desastroso governo de Alberto Fernandes. Lula, para ajudar seu amigo, vem tentando viabilizar empréstimos de mais de $1 bilhão. Vou repetir, você que está em pé se sente, brasileiro, brasileira, minha amiga. $1 bi, B de bola e de índio, $1 bilhão junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e também junto ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS, presidido, sabe por quem? Pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Mas apesar disso, o candidato Javier Milei, da coalizão La Liberdade, está à frente em todas as pesquisas da disputa pelo segundo turno, com Sérgio Massa, o ministro da Fazenda, que conduziu política econômica que destruiu a economia desse país vizinho dos nossos irmãos argentinos. Como a diferença nas pesquisas é pequena, a tendência é se repetir a mesma polarização ocorrida no Brasil. Esperamos que no próximo dia 19 de novembro, agora, no próximo final de semana, nossos irmãos argentinos possam ter melhor destino que nós brasileiros, fazendo a escolha certa, né? E eu vejo a preocupação grande do Lula, do PT, escalou até o Edinho Silva, aquele prefeito de Araraquara, né, do escândalo aí que foi citado, no escândalo daqueles 300 respiradores que matou muitos nordestinos, né, que foram comprados da indústria da maconha e jamais chegaram ao Nordeste, ao seu destino final, superfaturados, mas mesmo assim nunca chegaram, denúncia de propina e tudo, e uma parte desses respiradores ia parar, sabe onde? Lá em Araraquara. E, como se não bastasse,
o governo Lula escalou aí, pelo menos o Edinho Silva está lá, chegando na Argentina para ajudar o candidato lá, que é contrário, que é o contrário ao Milei, que é o Sérgio Massa, que é o candidato da situação. Mas voltando à Venezuela, senhor presidente, um país que foi contemplado pela natureza com a maior reserva provada de petróleo do mundo, superior inclusive aos Emirados Árabes. Por causa disso, já foi considerado no passado o país mais rico da América Latina. Tudo começou a mudar para pior quando, através de um golpe de Estado, Hugo Chávez toma o poder em 1999, tornando-se hoje um dos países, a Venezuela, mais pobres ao lado do Haiti, né, dos países mais pobres da América Latina. Olha só a destruição que foi feita aí a partir dessa turma que é amiga do presidente do Brasil hoje. Essa grave crise econômica, política e social ocasionou nos últimos anos o êxodo de mais de 8 milhões de refugiados venezuelanos, muitos desses vindo ao Brasil, pesando entre 10 e 15 quilos a menos, comendo rato, deixando tudo para trás a sua história, fugindo desses ditadores que não toleram a livre opinião, críticas, e é algo que a gente não vai deixar acontecer aqui no Brasil. Por isso, esse pronunciamento, por isso, essa denúncia. E olha só, em seu depoimento na Comissão de Segurança, Maria Corina falou dos 298 presos políticos e apresentou dados que caracterizam o regime de Maduro como uma narcoditadura, pois mais de 60% do território está sob o domínio de facções criminosas e pelo cartel do tráfico de drogas. Não é à toa que ele é procurado lá nos Estados Unidos, um narcoditador Maduro, com um prêmio pela sua prisão de milhões de dólares. Como se não bastasse, senhor presidente, o que está acontecendo dentro de seu país, que é a Venezuela, Maduro agora decidiu fazer um referendo no próximo dia 3 de dezembro, daqui a pouco, daqui a 2 semanas, né? Para que o povo venezuelano sofrido legitime mais um delírio tirânico dele, do ditador Maduro. Ele quer simplesmente fazer a anexação de mais da metade do território da Guiana, país vizinho, onde vivem mais de 250 mil guianenses. E Lula, assim como é complacente, né, a gente vê declarações dúbias em relação ao terrorismo do Hamas, do grupo Hamas, né, também se cala diante de tantas arbitrariedades da cruel ditadura praticada na Venezuela. Aquela velha história, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Nós precisamos, senhor presidente, ser solidários aos nossos irmãos venezuelanos. Isso é humanidade, é direitos humanos, porque existe um paralelo com o que temos assistido no Brasil, com as ações abusivas dos tribunais superiores, em consonância com os interesses do atual governo federal. Algo semelhante se deu nas últimas eleições presidenciais, quando o TSE se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente apenas um lado ideológico. Você lembra? Nós não podíamos dizer que Lula era a favor de aborto, Lula era a favor de drogas, Lula era amigo do Maduro, Lula era amigo do Daniel Ortega. Tudo isso era censurado, censura prévia, algo que a gente não via desde a época da ditadura acontecendo no Brasil para beneficiar um candidato, né? A parcialidade ficou explícita quando um dos ministros declara publicamente que eles derrotaram o bolsonarismo, o atual presidente do STF, no evento da UNE, no evento político da UNE. Isso até rendeu um pedido de impeachment dele, mais um, né? Tem vários aí, tem 60 engavetados, e alguns do senhor Luiz Roberto Barroso, mas esse também aí de um discurso completamente com viés político. Aliás, ele parece aí, até o ex-presidente da França disse agora no mês passado que o Luiz Roberto Barroso parecia um presidente de república, né? Que ele estava preparado, inclusive, para isso. E o discurso, você vê, o discurso das pautas sobre educação, sobre todos os assuntos, é algo estarrecedor, que mostra realmente que tem que tirar a toga e ir para a eleição, e não ficar comandando o país a partir do STF, com o povo brasileiro totalmente alijado disso, que não votou nele para isso,
E por isso nós temos hoje uma ditadura do judiciário, um poder que está esmagando os demais poderes, mas que finalmente um sopro de esperança a partir do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, com a PEC antidrogas, com a PEC das decisões monocráticas que deve estar na pauta nas próximas sessões e outras posturas que fazem com que o Senado se aproxime da população, mostrando que existe ainda a harmonia e a separação de poderes no Brasil, né? Então isso nós vamos ver nos próximos capítulos, porque o brasileiro está esperando essa postura do nosso presidente, essa postura de nós, senadores, para que haja realmente uma devida independência entre os poderes. Nós precisamos, senhor presidente, para finalizar, sempre lembrar que durante a última campanha presidencial, né, o TSE, como eu falei, proibiu a veiculação de verdades históricas e públicas sobre o Lula, além de impedir qualquer divulgação sobre o aborto. Também não permitiu que fosse informado à sociedade sobre as relações de amizade com ditadores sangrentos como Daniel Ortega e principalmente Nicolás Maduro, né? E sobre o aborto a gente viu, não podia dizer que o Lula era a favor. Ele escreveu inclusive uma carta aos cristãos dizendo que respeitava a vida plena em todas as suas fases, que era contra o aborto, mas nos primeiros dias do seu governo, o inverso ele começou a praticar através dos seus ministros, né? Tirando o Brasil do Consenso de Genebra, um consenso que reunia 50 países a favor da vida. O Brasil foi retirado, portarias do Ministério da Saúde sendo canceladas, inclusive passando a mão na cabeça de estupradores, né? Políticas pró-aborto ali, porque a mulher que foi violentada, isso é um crime, para mim, hediondo, né? Absurdo, precisa denunciar quem fez isso para que não ocorra contra as mulheres. Mas esse governo revogou uma portaria que fazia necessária essa denúncia. Por que isso? Por que isso? Né? E já nos primeiros meses de governo, como eu disse também há pouco, recebeu o presidente Lula, o ditador que ajudou a destruir a Venezuela com honras de chefe de Estado. Por tudo isso, presidente, precisamos continuar firmes na resistência aqui nesse Senado para que a pior das ditaduras não se instale no Brasil, a ditadura do poder judiciário, segundo o alerta feito há mais de 100 anos por esse que está em cima aí do plenário do Senado Federal, dessa casa, que dá o nome a esse plenário, em homenagem a ele, Rui Barbosa, esse baiano que dizia: a pior das ditaduras é a ditadura da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Senador, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que o povo brasileiro está triste. E a gente percebe, olhando nos olhos, seja de direita, de esquerda, uma frustração com o que está vendo, né? A história da picanha que não chega, as preços subindo, uma reforma tributária tenebrosa que já os economistas terminou a votação, ali ainda durante a votação começaram a pular do barco, dizendo que foi totalmente desfigurada, que dá privilégio a poucos e quem vai pagar a conta é o povo brasileiro, que vai ficar com o maior IVA do mundo. Eu espero que a Câmara conserte o que nós fizemos aí no Senado Federal e rejeite essa reforma tributária que vai fazer com que o povo brasileiro, infelizmente, pague mais impostos e que não simplifique, como foi dito que simplificaria, né, a vida da gente com menos impostos. Nós vamos ter um período de 10 anos com mais impostos, com mais exército para controlar isso. E quem vai pagar a conta a gente sabe quem é, sempre o consumidor. Que Deus abençoe, nos ilumine essa semana e que as instituições do governo federal possam responder rapidamente a essa questão aí da dama do tráfico indo no Ministério dos Direitos Humanos e 2 vezes no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Olha só a que ponto chegou a inversão de valores. Será que não dava para desconfiar, não dava para fazer uma análise prévia, de saber quem são as pessoas que frequentam ali as antessalas do Ministério da Justiça? 2 vezes isso? É muito estranha essa história. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente.